Olá, estou aguardando aqui o ministro para a gente começar a nossa live. Olá, boa noite. Deixa só o ministro chegar, que aí a gente começa. Boa noite. Estou adicionando aqui o ministro e aí a gente vai começar a nossa live. Olá, tudo bom? Tudo bom, Rafaela? Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas Tudo em aí? ordem? Bem, graças a Deus. Na medida do possível, né? Porque isolamento social ninguém merece, já está cansativo. Bom, deixa eu te apresentar para todo mundo, para quem não conhece. Esse é o ministro Sebastião Reis Júnior. Ele é ministro do STJ desde 2011, Sebastião? 2011, junho de Desde... 2011. Faço Pronto, agora 9 anos de tribunal. 9 anos. E está atuando na sexta turma criminal, né? Tendo ingressado na vaga destinada à advocacia, não é isso? É, isso. Eu vim do Quinto Constitucional. Exatamente. Bom, eu estava pensando o seguinte: a gente poderia fazer nossa live da seguinte forma: eu poderia fazer algumas perguntas e você ia falando, porque aí dessa forma ficava mais interativo. O que é que você acha? Perfeito, pode ser. Então vamos lá. Primeira coisa, eu queria que você falasse o seguinte: como é que está sendo o funcionamento do STJ nesse período de pandemia? Né? Vocês estão realizando sessões online? Como é que está sendo a experiência de vocês diante dessa novidade? Bom, como você mesmo falou, ou seja, é uma novidade, né? Ou seja, É, ninguém pode chegar e dizer, eu já imaginava, o tribunal devia ter se preparado para isso, ou seja, é uma situação completamente atípica, completamente imprevisível. Então, o tribunal teve que se adaptar. No primeiro momento, houve um susto, ou seja, optou-se por suspender as sessões e suspender prazo, essas coisas todas. E nós continuamos trabalhando internamente, proferindo decisões, etc., mas sem sessão e sem que o prazo corresse para os advogados. Né? Havia aquela situação, o que nós vamos fazer? O tempo foi passando, a gente foi botando a cabeça no lugar e o tribunal acabou caminhando em duplo sentido. Ou seja, num primeiro momento, nós ampliamos também para as turmas criminais a questão das sessões virtuais, ou seja, que são aquelas sessões onde não há uma reunião pontual dos ministros, ou seja, os processos são pautados e são julgados ao longo de 7 dias. É um julgamento que ocorre apenas de forma interna e que cuida no Superior Tribunal de Justiça, diferente do que acontece no Supremo Tribunal Federal, nós só julgamos os embargos de declaração e os agravos regimentais. Esse tipo de julgamento, que a gente chama de julgamento virtual, ele só acontecia na primeira e na segunda sessão, ou seja, nas turmas que cuidam de direito público e de direito privado. Ele não ocorria nas turmas de direito penal. Então, nós, no primeiro momento, fizemos a modificação do regimento interno do tribunal, de modo a permitir que esse julgamento virtual também ocorresse com as turmas da terceira sessão, ou seja, as turmas criminais, mas também se limitando apenas a embargos de declaração e agravo regimental. Nós fizemos uma sessão virtual, né, e acredito que não vamos fazer mais. Por quê? Porque nós voltamos com as sessões presenciais. E as sessões presenciais estão sendo feitas agora, ou seja, por videoconferência. Né? Nós aprendemos, vimos que não é nenhum bicho de 7 cabeças, e o tribunal está funcionando. Já fizemos 2 sessões presenciais por videoconferência, funcionou perfeitamente, com os advogados podendo se manifestar, podendo sustentar, etc. Então, agora eu acho que
Estamos funcionando dentro da maior normalidade possível. Os servidores estão em home office. No meu caso, especificamente, ou seja, eu acredito que metade do gabinete já trabalhava em home office, né? Então, todo mundo teve que se adaptar. Tem aquelas pessoas que têm um problema de disciplina, que é difícil trabalhar em casa, não é fácil. Tem, às vezes, a pessoa falta espaço físico, até mesmo, falta equipamento e tal, mas todo mundo acabou dando um jeito, que não tem outra solução. Então, o tribunal, os servidores todos funcionam em home office. Eu já trabalhava muito em home office, eu ia ao tribunal mais para receber advogados e para sessões de julgamento. O meu dia a dia era em casa, então também não estou sentindo muita dificuldade em relação a isso. Quanto ao atendimento dos advogados, eu comecei a fazer os atendimentos por telefone, ou seja, transferir aquele recebimento que era presencial, ou seja, eles iam ao gabinete, despachavam, etc. Estou fazendo por telefone, marco um dia, eu pego o telefone, ligo, converso com o advogado, ele manda o memorial por e-mail e o atendimento está feito. Inclusive, eu devo fazer isso até quando voltar à normalidade. Não exclusivamente por telefone, como está sendo feito hoje. Mas eu vou dar opção ao advogado, se ele quiser fazer uma audiência por telefone, ele vai fazer. E se quiser fazer uma audiência presencial, eu vou recebê-lo no gabinete, como sempre recebi. Eu acho que isso vai até facilitar a vida do advogado, que muitas vezes ele Eu acho precisa ótimo. se deslocar, de gastar uma fortuna, e eu acredito que passagem de avião vai ficar mais cara ainda, vai gastar uma fortuna, vai precisar gastar uma fortuna, que às vezes o cliente não tem nem nada, para se deslocar, para ter uma conversa de 10, 15 minutos. Eu acho que até a questão da pandemia ela vai trazendo coisas boas, né? É Eu acho que isso. nós vamos começar provavelmente a pensar se quando voltar, ou seja, mesmo com os juízes, com os ministros reunidos presencialmente, se a gente vai possibilitar a sustentação oral por videoconferência, ou seja, ficaria só o advogado em videoconferência. Nós vamos ver ainda, ou seja, algumas coisas vão acontecer, algumas mudanças vão acontecer. Mas, ou seja, passado o susto inicial, o tribunal, acredito eu, está funcionando a pleno vapor. Nós estamos até, pelos últimos números, produzindo mais do que a gente produzia antes no sistema fechado. Agora vamos esperar para ver como é que a coisa vai funcionar daqui para frente. É isso. Eu vivo falando, Sebastião, que quando terminar a pandemia, nada vai ser igual, né? Então a gente vai ter Não, essas o alterações. mundo vai ser completamente diferente, não tenho dúvida em E relação a pode isso. ser que essas alterações sejam positivas, facilitem acesso, né? Facilitem a ampla defesa também, eu vejo dessa forma. Porque se a Sim. gente aquilo que a gente aprendeu, a gente se reinventou nesse momento de vida, né? E se a gente pegar essa reinvenção e a gente utilizar de forma positiva associada a uma vida normal, pode ser que a gente consiga acessos muito mais maximizados. Então, Eu acho, essa. inclusive os advogados vão viver uma nova forma de se relacionar, né? Ou seja, uma sustentação oral por videoconferência é diferente, né? Até por meio de gestos, você vai mexer muito as mãos, vai falar, como é que vai falar, achar o tom, esse negócio todo. No Supremo está aquele procedimento deles de você encaminhar por e-mail a sustentação, né? Então, um tempo mais reduzido até, não são nem 15 minutos, são 5 minutos. Então, eu acho Exatamente. que isso tudo vai provocar uma mudança. Todos nós vamos ter que reaprender algumas coisas, né? Ser mais objetivos. É mais cansativo por videoconferência, você ficar a tarde toda no computador olhando aquela telinha. Então, você vai procurar dar uma celeridade maior àquilo lá. Eu acho que o tempo vai ditar também muitas coisas aí pela frente. Exatamente. E só uma dúvida, como é que está funcionando essa questão de sustentação oral? Porque uma grande preocupação da OAB era, e os advogados que não têm estrutura, que não têm computador, que não têm facilidade, que não têm acesso, né? Eles estão conseguindo fazer essa sustentação oral? É possível retirar um processo de pauta por conta disso? Não, o que nós fizemos, ou seja, no Superior Tribunal de Justiça, ou seja, a resolução que permitiu os julgamentos presenciais por videoconferência é dar o direito ao advogado ou ao Ministério Público ou algum outro membro da turma de pedir para que aquele processo não seja julgado presencialmente, seja julgado por Uhum. videoconferência e seja julgado presencialmente. Isso pode ser feito. Então, por exemplo, se amanhã um processo seu for pautado, você entender, não, atravessa uma petição, eu quero que o processo seja julgado na sessão presencial. Tira, ou seja, ninguém vai discutir nem nada, a não ser que haja risco de perecimento de algum direito. Aí Uhum. sim o relator pode chegar e falar, não, senão, se eu tirar isso aqui vai prescrever, alguma coisa semelhante, e pronto, Uhum. acabou. Então, não há essa possibilidade.
Entendi. Agora, na questão do equipamento, ou seja, na verdade, ou seja, é você ter qualquer... Eu acho que por um celular você pode Uhum. fazer a sustentação, porque, na verdade, você vai ter que... Aí que vem alguns procedimentos, você vai ter que comunicar com 24, até 24 horas de antecedência, entrar em contato com a secretaria da turma no tribunal, dizer que vai querer sustentar, e a turma vai encaminhar ao advogado um link, ou seja, de acesso à sala, ou seja, o STJ está usando o Zoom. Então, vai entrar, vai ver o link, ele, naquele um dia, ele vai entrar e vai ficar numa sala de espera, Uhum. acompanhando. No momento que for chamado o processo dele, o secretário vai convocá-lo e ele vai entrar, ou seja, vai entrar na sala. Né? Então, vai aparecer na tela os 5 ministros, o Ministério Público, o secretário da turma e o advogado vai se manifestar, vai sustentar. E E tá aí acabou a manifestação dele, acabou o julgamento do processo dele, pronto, sai. E se ele quiser acompanhar, continuar acompanhando, as sessões estão sendo transmitidas pelo YouTube. E aí ele vai poder assistir antes, durante, até mesmo durante, ele pode ficar no celular assistindo, no computador, ele pode entrar no YouTube e ficar assistindo o andar da sessão, até para facilitar mais o momento que ele vai ter o processo dele vai ser chamado, etc. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa. Todas as vezes que eu vou ir para Brasília, que eu levo os meus alunos e tudo mais, que a gente bate papo, você fala do número de H6 que é exorbitante dentro do STJ. Teve alguma alteração nesse número por conta da pandemia? Esse argumento a mais, né, risco de infecção pelo Covid-19, justificou um grande aumento de interposição de habeas corpus? Não houve um grande aumento, porque, na verdade, do ano passado para esse ano, houve um decréscimo. Ah, que Eu bom. acredito que tenha sido em razão do posicionamento do Supremo de suspender o cumprimento antecipado da pena, aquela mudança de entendimento do Uhum. Supremo, ou seja, tirou aquela necessidade de sempre se discutir as questões por habeas corpus, em que pese respo ou arespo. Então, isso foi um fato. Mas e o tribunal mudou um pouco a forma de funcionamento, né? Ou seja, criou-se, como já existia para os outros processos, um núcleo junto à presidência que faz uma análise prévia dos habeas corpus. Né? E aí ele analisa algumas coisas, por exemplo, se o habeas corpus está instruído, se é, por exemplo, carta de preso, ele já antes mesmo de processar, de encaminhar um relator, ele já solicita informações, já manda para a Defensoria Pública para montar o processo. Tal. Então, algumas hipóteses de não cabimento de habeas corpus que são práticas, e aí já morre na presidência. Se a parte recorrer, aí sim é distribuído para o relator. O que acontece é que realmente houve o que deu para perceber muito, habeas corpus que já estavam na casa, né? Ou seja, já tinham sido questionando a prisão, as partes normalmente incluíam um novo pedido que era em razão do Covid. E aí é Uhum. um complicador, porque nós entendemos que essa questão tem que ser examinada em primeiro momento pelo juiz da causa. Uhum. Né? Se o cara já está se é o juiz da execução ou o juiz da ação penal. E isso você começou a tumultuar. Então, o processo estava lá, aguardando o julgamento, você estava discutindo os fundamentos da prisão, vinha a petição, olha, mas além disso tem problema da Covid e tal. E isso realmente, somado aos novos habeas corpus que vão chegando, muitas vezes essa questão não tinha sido discutida no âmbito do Tribunal Estadual. O Tribunal Estadual tinha discutido exclusivamente a questão da prisão ou a questão de um eventual excesso de prazo, quando houve a interposição ou do recurso em habeas corpus ou do habeas corpus originário no STJ, essa questão também do Covid foi trazida. Ou Entendi. seja, cumprimento ao problema da recomendação do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, etc. E isso realmente acaba atrapalhando muito a dinâmica do gabinete, porque você não consegue parar para examinar os processos, porque está sempre atravessando uma petição, entrando na petição, ou seja, até aqueles processos estavam, vamos dizer assim, em ordem para serem julgados, para você preparar uma análise final, acaba atravessando uma petição toda hora, chega, vai chegando petição. Então, isso tumultua, ou seja, a gente tem, isso foi outro dia, eu estava conversando com o ministro Reinaldo, ele falando, gente, a gente não consegue baixar mais o arquivo, eu acho que é por causa disso, ou seja, esse tumulto, os prazos foram suspensos, e acumulou demais as coisas, então agora que as coisas estão querendo voltar a uma certa normalidade.
Entendi. Então, e qual é o posicionamento do STJ, pelo menos da sexta turma, com relação a isso? Bora supor que já tenha tido o argumento sendo afastado no juízo de piso, e aí isso vai para o STJ. Vocês estão levando em consideração o grupo de risco, a gravidade do caso? Ou seja, eu acho que existe uma necessidade de se discutir individualmente a cada caso. Ou seja, a situação do paciente em si. É claro, primeiro, o tipo de crime, que é a própria recomendação do Superior Tribunal do Supremo, Uhum. do CNJ, é no sentido de daqueles crimes, ou seja, menos graves, né? Ou seja, ou pelo menos onde haja sem violência, essas coisas. Então, você primeiro vai analisar o tipo do crime, depois a própria situação do paciente, e depois, que eu acho que não tem como você fugir, a situação do presídio em si, ou seja, de onde o paciente está recolhido. Nós vamos ter que examinar. Porque realmente existem aqueles presídios onde há uma superlotação, uma falta de controle, não há um atendimento médico necessário, suficiente, etc. Mas há presídios que as coisas funcionam. Né? Então, você tem preso. Outro dia eu estava analisando uma questão quando eu pedi informações. E, olha, o presídio está sem superlotação. Essa presa específica, ela está numa cela com uma outra presa apenas, ou seja, duas presas só na célula, na negócio. Há atendimento médico, ela não registra nenhum sintoma, nem é do grupo de risco, e não há, por exemplo, naquele presídio não havia nenhuma indicação, ninguém já detectado como um problema. Então, você tem situações e situações. Algumas vezes o processo já vem instruído com isso, agora outras vezes eu sinto a necessidade, eu solicito informações detalhadas antes mesmo de examinar um eventual liminar ao Uhum. juiz da causa, às vezes até o próprio diretor do presídio, para saber detalhadamente como é que as coisas se encontram. E essa comunicação com o juiz da causa, com o diretor do presídio, com o juiz de execução, está sendo rápida? Está sendo Não. complicada? Tá bom, depende. Ou seja, tem lugares que você pede a informação, 24, 48 horas recebe, tem outras vezes você tem que pedir uma, duas, três vezes as informações. Ou seja, e depende muito também da origem, né? Porque às vezes a gente sabe muito bem, tem juízes também com excesso de trabalho que é difícil até para ele parar e prestar informações detalhadas como a gente está pedindo. Então isso depende muito da situação. A gente vê de tudo. Por ser um tribunal nacional, você vê de tudo. Né? Uhum. Você vê, eu acho que a grande vantagem do Superior Tribunal de Justiça é você conhecer a diversidade de situações que tomam conta desse país. Né? Então, você Uhum. tem lugares estruturados, com processos digitais, com tudo funcionando, redondo, e tem outros que para você obter uma informação, às vezes você tem que ligar, pega o telefone, liga um dia, só funciona à tarde, liga outro dia, a pessoa não veio e tal, uma dificuldade, você demora 3, 4, 5 dias para obter uma informação por telefone. Né? Então, esse é o Brasil que a gente vive. Né? Ou seja, não há uma homogeneidade na estrutura do Poder Judiciário. É muito difícil. E se a gente estivesse diante de um conflito entre uma pessoa que está em grupo de risco, que está num presídio que está afetado pelo Covid, e por outro lado, um crime extremamente grave cuja prisão estaria justificada? Como é que. A gente vai ter que olhar. Sabe? Aí não adianta. Ou seja, aí você vai ter alguma coisa, você vai ter que ver. Aí não adianta, porque é difícil. Você vai ter que examinar o caso, vai ter que ler, vai ter que perceber justamente o tempo de prisão, a situação da doença. Você, não dá. Eu acho que é o tipo da coisa que você pode criar alguns parâmetros mínimos, como o próprio CNJ criou, alguns Uhum, parâmetros mínimos de sim. análise. Mas Uhum, você chegar e fechar um quadro e não tem. trabalhar com base em critérios exclusivamente objetivos, não dá. Eu já me deparei com situações de crimes gravíssimos em que eu acabei reconhecendo em ideia domiciliar. Mas aí você vai ver, o paciente está em situação terminal, ou seja, um Uhum, doente terminal. O que eu vou ficar? Eu acho que não tem lógica que ele permaneça no presídio. Até melhor para a própria administração local, ou seja, que é um paciente que exige tratamento quase intensivo, presença constante de médico, tudo isso, é muito melhor para o próprio presídio que ele fique em casa. Agora, você pode ter pacientes graves, mas que pelo tipo de doença, pelas circunstâncias, ele consegue ser tratado. Então, talvez não se exatamente. justificasse. Não. Você pode, por exemplo, você tem uma coisa que eu sempre me preocupo.
O preso, a imputação é, ele, por exemplo, ele abusou do enteado, do filho, alguma coisa. Aí eu te pergunto, você vai devolver para casa? É, a situação. Então, por isso que eu estou falando, são circunstâncias que você vai examinando caso a caso, são sem número de variáveis e não dá realmente para você estabelecer, criar critérios objetivos. A questão de violência doméstica, vocês estão julgando aspecto, algum processo direcionado a isso nesse momento? Porque a gente vê estudos que mostram que a violência doméstica aumentou diante do isolamento social. Como é que está isso com relação à medida protetiva, né? Olha, Eventualmente chega. eu não consegui parar para fazer um levantamento, mas Uhum, o que eu posso perceber é que, infelizmente, a questão da violência doméstica são alguns crimes que têm me incomodado muito, até pelo acréscimo. Ou seja, uhum, antigamente, quando eu cheguei no tribunal, cerca de 9 anos atrás, não era uma coisa que aparecia aqui e ali e tal, que é a questão da violência doméstica, ou seja, do feminicídio e do abuso de menores. Então, são crimes que realmente, nos últimos anos, ele vem crescendo. Eu não sei se é em razão de uma capacidade das pessoas, eu acho que estão se sentindo com mais liberdade para denunciar, mais seguras. Há uma preocupação da própria justiça, a polícia tem se estruturado melhor para investigar esse tipo de criminalidade. Você tem a delegacia da mulher, você tem o próprio Ministério Público, ou seja, casas que protegem, ou seja, há uma preocupação maior com esse tipo de crime e você acaba tendo mais conhecimento, ou uhum. se realmente é que aumentou o número de ocorrências. Eu realmente não tenho esse número. Mas isso já vem acontecendo já nos últimos anos, e todo dia eu realmente eu vejo aqui, eu recebo habeas corpus, onde se discute, no mínimo, a imposição de cautelares restritivas. Né? E aí de pessoas que estão sendo acusadas de ameaças, de agressões domésticas. Agora, é uma coisa natural, né? Ou seja, essa convivência mais intensa entre o homem e a mulher, o homem, os Uhum, companheiros, né? uhum, Ou seja, é evidente que vai chegar num momento como esse, ou seja, você tem um problema do desemprego, você tem um problema dessa ansiedade sem saber o que vai acontecer, da falta de perspectiva. Eu acho que todo mundo começa a ficar realmente com os nervos à flor da pele e a possibilidade de ocorrência desse tipo de crime só vai aumentar. uhum. Mais uma coisa, deixa eu te fazer mais uma pergunta, abusar um pouquinho mais do seu tempo. Não, vai, fique à É, vontade. Ontem saiu uma decisão do Schietti, né, relacionada ao HC coletivo, que foi impetrado pela deputada do Pernambuco, né, a Érica Moura. Você chegou a ter acesso a essa decisão? Porque Eu vi a decisão. é isso. A minha pergunta é, né, qual é a sua percepção a respeito do habeas corpus coletivo sendo impetrado diante da situação da pandemia e desse conflito de direitos fundamentais, né, que está associado quando você fala, eu tenho que suspender atos de governadores relacionados a lockdown, relacionados à questão de isolamento social, porque as pessoas não estão tendo assegurado o seu direito de ir e vir, mas ao mesmo tempo eu tenho direito à vida do outro lado, eu tenho direito à saúde do outro lado. Como é que está sendo as discussões aí no STJ associadas? Olha, esse tipo de habeas corpus que o ministro Rogério, ontem, aliás, uma brilhante decisão, Eu negou. Eu também, hoje à tarde, há poucos instantes aqui, eu acabei de liberar um nesse mesmo sentido, ou seja, Pode mandar para mim de que eu não vou. conhecer, de entender que não é cabível o habeas corpus para questionar esses atos, vamos dizer assim, os atos do executivo que impõem essas restrições. Eu acredito que o caminho é outro, não é o de habeas corpus. Até porque, muitas vezes, como da deputada que ela pediu, não cabe, ela não tem nem legitimidade para pleitear o direito em nome de várias pessoas. É claro que num determinado momento, começaram a chegar muitos habeas corpus coletivos, mas em favor das pessoas presas, realmente. Uhum, Né? Eu mesmo cheguei a conceder duas liminares. Uma delas era a questão de fiança de presos que tinham tido a prisão substituída por fianças, mas não tinham condições financeiras de pagar a fiança. E aí eu estava dizendo, olha, ou substituir a fiança por outras cautelares, ou muitas vezes, além da fiança, já tinham sido fixadas outras cautelares, então você suprime a fiança e deixa e vale só as demais cautelares. Afinal de contas, ninguém. Aliás, na verdade, já é no entendimento do tribunal. Ou seja, não havendo a condição da pessoa pagar a fiança, uhum. ela tinha que ser solta. Não se Sim. justifica. Ninguém quer ficar preso É, não vou pagar a fiança porque eu quero ficar preso. Isso não acontece.
Então, já era um posicionamento do tribunal. E o outro foi um habeas corpus de Minas, em que eram com presos que haviam já progressão com trabalho externo, etc., e houve uma determinação de regressão, né? E aí eu entendi, até pelas circunstâncias. Primeiro, na questão da fiança, só complementando, até por se tratar de que, quando era um crime de fiança, a própria prisão já tinha sido afastada, eu não via que não tinha problema nenhum, e eu acabei estendendo, inclusive, para o Brasil todo. No segundo caso, o problema de presos com progressão, que já estavam fazendo trabalho externo, etc., que houve uma determinação de retorno para o presídio, e que eu entendi também, até pelas circunstâncias também, eram presos já com bom comportamento, estavam trabalhando na sociedade, há o risco, inclusive, de perderem o trabalho, etc., que não fazia sentido deixá-los presos. Né? Agora, o grande problema do habeas corpus coletivo, muitas vezes, é a generalidade do pedido, né? E do público-alvo. E você corre o risco. Eu neguei um habeas corpus em que se pedia a prisão domiciliar para todo mundo que tivesse um grupo de risco. Né? No caso, era até uma hipótese concreta, todo mundo tivesse mais de 60 anos. Não tem condição, porque nesses 60 anos você vai botar meio mundo de pessoas, né, com todos aquilo que eu falei, todo tipo de crime. Você vai pegar um homicida, vai pegar um latrocida, você vai pegar um abusador. Então, você vai botar todo mundo dentro de casa, na rua, de novo, aqui não, isso é muito complicado. Então, o habeas corpus coletivo, eu acho que é um meio que graças a Deus, nós estamos começando a usar. O Supremo já usou naquele habeas corpus das mulheres. Eu já tinha usado anteriormente também uma situação do Rio de Janeiro, onde havia uma determinação de busca e apreensão coletiva, e eu acabei suspendendo justamente pela generalidade da determinação, que autorizava a polícia a entrar na residência de qualquer um em 5 comunidades do Cariocas. E agora, há necessidade de você trabalhar com certa cautela também, e de modo que o julgador, ao conceder a liminar, esteja tranquilo, sabendo qual é o público-alvo daquela decisão, quem aquela decisão vai beneficiar. Né? Então, a partir do momento que eu sei de exatamente quem vai ser beneficiado com aquela decisão, se realmente eu não vou correr o risco de beneficiar quem não deveria ser beneficiado, eu acho que aí o habeas corpus pode ser concedido. Eu acho, inclusive, eu tenho várias conversas com advogados, com defensoria pública, eu falo, você tem que ter cuidado na hora de delimitar o público-alvo, não pode abrir demais o pedido, porque senão você corre o risco de abranger um sem número de pessoas em situações completamente diferentes. Realmente, os beneficiados têm que ser um grupo definido, com critérios objetivos, que você sabe. Até porque, como você muitas vezes não sabe nominalmente quem é, até para permitir o cumprimento de sua decisão pelas instâncias ordinárias. Né? Porque se você dá uma coisa muito aberta, o próprio juiz vai ter dificuldade em saber, afinal de contas, quem vai ser beneficiado com aquilo. Entendi. E com relação à questão da crítica à posição do governo federal que o Schietti fez na liminar, você compartilha da mesma crítica? Eu acho que é difícil, né? Você achar alguém... Bom, que existe, né? Mas eu realmente eu tenho muita dificuldade de compreender o que está acontecendo. Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos aí é a falta de um norte, né? Ou seja, de uma orientação única, de uma conversa, de um diálogo entre... temos situações diferentes, municípios em situações diferentes, temos, vamos conversar, tudo, mas há uma falta, há uma generalidade, é o problema da generalidade, né? Ou seja, vai liberar tudo. Mas peraí, como liberar tudo? Aqui, o que é essencial, o que não é? Quais são os critérios? Existem regras? Não, vai liberar tudo, usa isso, usa aquilo, remédio resolve o problema. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Eu acho que essa, vamos dizer assim, até uma forma primária, né, de tratar um problema dessa magnitude. E o problema é que você está vendo. Ou seja, o que mais impressiona é que o Brasil teve tempo de se preparar para isso. Né? Os países europeus entraram numa situação caótica muito antes do Brasil. Então, você tinha como pegar o exemplo, saber o que deu certo lá, o que deu errado e aplicar aqui. E nós não conseguimos fazer isso. Né? E há um outro problema também, ou seja, não sei se incentivado por essa, vamos dizer assim, essa falta de clareza por parte do governo central, né, no sentido de baixar uma norma, uma orientação, e fica batendo cabeça, ou seja, entre o próprio governo, você vê
o ministro fala isso, o outro ministro fala aquilo, o presidente fala, ou seja, ninguém sabe direito exatamente o que vai acontecer, mas nós temos uma população muito desobediente, né? Muito irreverente, né? Ou seja, é uma coisa que brasileira é de festa, tal, mas ela chega a uns determinados pontos que é um absurdo, né? O que acontece. Né? Você vê, por exemplo, a dificuldade. Você vê notícias de comerciantes sendo agredidos porque exigiram que o cliente, ao entrar na sua loja, usasse máscara. E a pessoa não queria usar máscara. Então, você não adianta. É difícil, né? Ou seja, como é que uma pessoa pode simplesmente falar assim, eu não vou me submeter a essas normas e consciente que vai colocar outras pessoas em risco. Então, você tem essas duas situações. Você tem um governo realmente que não tem um norte, você tem uma incerteza na forma de... O ministro Schietti usou ontem a expressão que eu acho que realmente você tem, na verdade, não é um governo, você tem um desgoverno, você tem um descontrole da situação, né? E, ao mesmo tempo, você tem uma população também que não é uma população. Você pega um hábito, a gente começa a discutir por que deu certo no Oriente, no Japão, na China. É uma população com disciplina, né? Então, você, por exemplo, você vai ao Japão, antes mesmo desse problema todo, as pessoas com algum tipo de doença, elas já usavam máscara e tal. Há uma outra forma de encarar, né? Essa preocupação, inclusive, coletiva, né? De não afetar o próximo. Aqui não, aqui você consegue ver nas coisas mais bobas. Outro dia eu estava vendo na internet uma faixa em que uma pessoa colocou na casa dela, falando assim, olha, não quero saber dos vizinhos, vou continuar fazendo festa, vou continuar recebendo pessoas, azar. Então é isso que as pessoas, ou seja, as pessoas estão... Todo dia você vê notícia. Outro dia em Santa Catarina era uma festa com 500 pessoas. Aqui em Brasília, no final de semana, tem filme. As pessoas filmam e colocam na internet, colocam no negócio todo. 5 barcos reunidos, fazendo festa, churrasco, no meio do lago. Então, você começa a falar, gente, não existe uma conscientização, né? Por mais que você abra a internet, abra os jornais, hoje em dia não é difícil você ter acesso à notícia. Né? Você não tem que pagar dinheiro para ler. Você abre um celular, você vai ver lá as principais notícias, Twitter, jornal, tudo, você vai ter lá. E vai ver a quantidade. Ou seja, ontem foram 888 pessoas, antes de ontem foram 1.200 e tantas pessoas. Então, como é que você vai dizer não está acontecendo nada? Já tivemos quase 19 mil mortos no país, isso com números oficiais, sem saber que é um outro problema que nós temos. Se nós podemos confiar nesses números, né? Eu acredito que... Eu não confio nos números, né? Você vê aí a simples comparação de pessoas, de número de mortos nesse período com o ano passado, você vai mostrar que houve um acréscimo. E um acréscimo muito superior à quantidade de pessoas que morreram em razão da pandemia. Então, eu acho que realmente eu endosso o que o ministro Schietti decidiu. Quando eu vi a decisão, imediatamente eu falei com ele, dei meus parabéns. Né? Ontem também, o julgamento, e agora eu estava acompanhando até agora há pouco, o Supremo também seguiu, de uma certa forma, a mesma linha. Né? Ou seja, o ministro Barroso, ontem, ao iniciar o voto dele, foi muito claro nisso, ou seja, nessa impossibilidade absurda de se administrar desconsiderando as informações técnicas, no caso, as informações médicas, né? Ou seja, mostrando, como a gente estava discutindo aquela questão da medida provisória, que, em tese, né, daria isenção ao servidor público, né? Mostrando que, realmente, eu acho, eu fui servidor público, eu sei que é muito difícil, às vezes, né, você funcionar numa impressão, você pode errar, é natural, né, até por falta de informações, mas que esse erro, naquelas situações em que você tinha elementos técnicos que o orientavam em agir de outra forma, ele não é excusável, ele não pode ser superado, e a pessoa tem que responder por isso. Então, o Supremo também deixou isso muito claro, todos já formou a maioria nesse sentido, todos eles acompanhando na íntegra o voto do ministro Barroso, todos eles fazendo essas mesmas observações na necessidade de que o servidor público, no seu dia a dia, tem que se pautar pelas normas técnicas. Né? Ele não pode desconsiderar isso, ele não pode falar assim, eu não concordo com isso e pronto, acabou, não vou fazer isso, e agir da forma que ele entender que é necessário.
Certo. E qual é a sua opinião a respeito da utilização do direito penal para corrigir esse problema de isolamento social? A gente tem uma população que não está respeitando, mas, por outro lado, a gente tem medidas provisórias ou então decretos que informam a possibilidade de lockdown, a possibilidade de isolamento social, sob pena de aplicação do artigo 268, sob pena de crime de desobediência. Você acha que se ajusta, Sebastião, esse Não, eu acho que forçar a população a ficar em casa? eu acho que, como sempre, né, no Brasil, a gente acha que o direito penal é a solução para todos os males, né? Então, você já vê no direito ambiental, no direito tributário, ou seja, o cidadão não paga imposto, vamos criar um crime aqui que ele vai pagar o imposto. E você vê nitidamente que a intenção é receber, porque no momento em que ele pagou, a ação é extinta. Você vê no direito ambiental, você vê no direito administrativo mesmo, ou seja, sempre essa mentalidade punitiva como se fosse a solução para todos os males. O governo se mostra incapaz de fiscalizar, incapaz de atuar, incapaz de conscientizar o seu cidadão do que ele deve fazer. Então, ele vai recorrer por quê? Para o penal. E aí eu pergunto, o governo tem estrutura? Brasília, final de semana. Tinha, vamos lá, 300, 400 pessoas ali na frente do Palácio do Planalto, fazendo bandeirinha. Blá, blá. Você vai, são 300, 400 ações que você vai propor? Nós temos condição de receber tudo isso, mas o judiciário já está assim, até o talo de processo. Nós vamos ganhar isso. A cada domingo tem 300, 400 pessoas lá na porta. Isso aqui em Brasília, no São Paulo tem não sei quantas na Avenida Paulista, em Belo Horizonte já teve carreata, no Rio já teve carreata. Como é que você vai fazer? Ou seja, a solução não é essa. É isso que é o grande problema. A gente lava as mãos e transfere para o direito penal a solução para todos os problemas. O problema é a educação, sabe? É conscientizar o povo, que o povo é educar o povo, sabe? O povo tem que ter consciência dos seus direitos, das suas obrigações. É saber que o bem-estar dele, ele tem que lutar pelo bem-estar dele, mas ele tem que se preocupar com o bem-estar de quem está do lado, aquele ditado, né? Meu direito vai até onde começa o direito do outro. É óbvio. Eu vejo, eu moro aqui, ou seja, às vezes eu pego assim, dia de semana, 3, 4 horas da manhã, tem festa rolando, e as pessoas, aquela música chegando, eu falei, não é possível que alguém não pense nos outros, ou seja, que no dia seguinte alguém tem que acordar, trabalhar. E as pessoas falam, então, vou penalizar isso. Não adianta, não adianta. Nós não temos gente para aplicar essa quantidade de pena. Não temos, o judiciário não aguenta. Você não tem o Ministério Público, não aguenta. O juiz não aguenta julgar, não tem polícia para fiscalizar, para controlar. O problema é muito maior do que isso. O problema é a educação. Tudo. Você vai bater na educação. Não adianta. Vou multar. Você vai multar. A multa vai R$ 2.000. O Estado da manhã, a pessoa não paga. Amanhã você vai mexer toda a máquina para executar R$ 2.000. Não vai. É muito mais caro para o Estado cobrar esses R$ 2.000 do que deixar esses R$ 2.000. Então vamos ser realistas, gente. Essa conversa vai muito dormir. Sabe? Eu acho que o problema todo é fazer uma campanha de conscientização, de educação do povo. Você tinha que ir para a imprensa, para a televisão, fazer, olha, fique em casa, os males são esses, vamos divulgar os números, divulgar a situação dos outros países. Olha, Nova Zelândia está funcionando, voltando, o comércio está abrindo, está reabrindo. Por quê? Porque foi feito o isolamento foi sério, as pessoas obedeceram. É assim que as coisas funcionam. E não é simplesmente cada um que chega na televisão fala uma coisa, ri, conta piada, fala de coisas completamente diferentes, ou seja, acha que está errado, fala que quem está preocupado com isso está querendo está fazendo barulho, porque é comunista, porque é de esquerda, sabe? Politizar uma pandemia mundial, não é um problema brasileiro, é uma pandemia mundial, sabe? Porque gente, você acha que as coisas fossem simples para se resolver? A coisa dos Estados Unidos vai ter quase 100 mil mortos? Não é, ou seja, alguma coisa é séria. Para os Estados Unidos, com todo o poderio econômico que tem, com toda a tecnologia que ele tem, quase 100 mil pessoas já terem morrido, é que a coisa é séria. Então não dá. Você vê a Suécia, abriu a Suécia, tá? Vamos fazer igualzinho a Suécia. A Suécia abriu, está lá, está em crise econômica do mesmo jeito, ou seja, e está com problema com o maior percentual de proporcional de mortes. Então não dá, você tem uma série de exemplos. Então vamos trabalhar com essas informações, vamos trabalhar com seriedade essas informações, vamos dar espaço para as pessoas sérias irem na televisão, esclarecer e tal. Quem sabe as pessoas se conscientizem. Não é ameaça não adianta nada. Nunca adiantou. Não resolve esse problema. Nunca adiantou. Outro dia vi um no Rio de Janeiro, duas pessoas estavam na praia, foram presas, aí fica aquele reboliço, é um absurdo, o direito de ir e vir e tal.
Pois é, estavam lá. Hoje está a notícia. Elas estavam contaminadas. E aí? Ah, estavam assintomáticas. Para ela estava tudo bem. Agora, e as pessoas todas que interagiram com ela? Os próprios policiais que foram lá aprender. E aí? E essas pessoas? Você vai ter que testar todo mundo agora para saber. Então, são coisas que óbvias. Gente. Eu acho que aí é o grande problema que atinge o número. Falta um mínimo de bom senso. Direito não é difícil, direito não é complicado. É bom senso, é lógica, é razoabilidade. Sabe? Ah, vamos abrir o comércio? Vamos, mas vem cá, quais são as regras? O que é essencial? O que não é essencial? Não sei mais o que. Parece que hoje eu ouvi uma notícia, não sei, que o ministro Toffoli suspendeu a abertura dos salões, dos barbeiros, etc. Sabe? Tudo bem, eu estou querendo cortar o cabelo, mas é essencial? Não é essencial, gente. Sabe? Tem coisa muito mais relevante que tem que funcionar e outras não tem. Então você tem que arranjar um jeito, ou seja, dar condição o pequeno comerciante sobreviver. É isso que a gente tem que pensar. Mas não, você vê, vou distribuir R$ 600. O caos, filas e filas e filas e filas, não consegue fazer isso. Você já está passando um mês do negócio e não conseguiu pagar todo mundo. Já está na hora de pagar a segunda parcela e não conseguiu pagar todo mundo. Sabe? E aí você vai penalizar quem está na rua, que muitas vezes não tem notícia, não tem informação, ou então tem o patrão lá que fala que se ele não vier trabalhar, ele está demitido no dia seguinte, porque tem gente que faz isso. Fica em casa, mas o empregado tem que ir trabalhar. É difícil isso. Eu acho que realmente recorrer ao direito penal para isso também é aumentar ainda mais esse caos. Aí você vai fazer o quê? A pessoa sai a segunda vez, você vai mandar para a cadeia? A gente está preocupado com excesso de higiene na cadeia, você vai botar de novo a pessoa, encher a cadeia de novo, botar mais higiene na cadeia? Não tem, eu não vejo realmente um caminho, a não ser esclarecimento, educação, orientação, essas coisas que eu acho que devem ser informação. As pessoas você tem que passar informação para as pessoas. Informações certas, seguras, claras, não tem que falar difícil, você tem que ser óbvio, dizer o óbvio para as pessoas, fazer as pessoas compreenderem do problema do caos que nós estamos vivendo. Perfeito. Eu endosso todas as suas palavras. Eu até escrevi um artigo recentemente sobre isso. E aí eu falo, como é que o CNJ estabelece que tem que esvaziar a prisão e ao mesmo tempo a gente está discutindo aumentar presos, né? Utilizar o direito penal para poder fazer essa ampliação da utilização do direito penal para colocar a gente na cadeia porque não está cumprindo isolamento social. Eu vejo isso como uma transferência de responsabilidade do Estado também. Eu Como se também o Estado não tocar, e, então o direito e penal aí, tem problema por mim. E aí você falou do CNJ, eu acho que a gente tem que bater palmas para o CNJ, né? Eu acho que a recomendação do CNJ ela foi um norte, né? Sim. Por mais que eu veja, ainda perceba que tem muito juiz resistente a segui-la, vem com esse argumento que não se trata de uma norma, se trata de uma recomendação, etc. Eu acho que pelo menos ele abriu um caminho. Eu, sinceramente, eu lamento um pouco o fato do Supremo não ter endossado a liminar que o ministro Marco Aurélio deu. Né? Que mais ou menos são os termos do CNJ. Da recomendação, mas que ela, por ser uma decisão judicial, ela teria talvez uma força maior, um impacto maior, e, consequentemente, teria, quem sabe, uma capacidade de vincular o juiz mais do que a recomendação. Mas, de qualquer forma, a existência desses critérios já ajuda o julgador. Ou seja, ele tem como uma baliza inicial, um parâmetro a seguir. E com isso mesmo, ele tem um embasamento para dar uma decisão. Né? Eu acho que o CNJ foi muito feliz, realmente, nessa recomendação. E foi num momento muito oportuno. Foi cedo. O CNJ, nesse ponto, ele agiu muito cedo em relação a isso. Sim. E outra coisa que eu queria ponderar, na verdade, é com relação à dificuldade que as pessoas têm de ver o que é permitido e o que é proibido diante dessa bagunça legislativa que a gente está vivendo, né? E dessa dissonância de discurso. A gente não tem um discurso uniforme entre governo federal, governo municipal, governo estadual. Então, aí fala assim, vamos usar o 268, né? Aí fala, descumprir determinação do poder público. Qual? Né? Se Exatamente. Até porque em muitas situações você não está diante de determinações, você está diante de recomendações. Né? Ou seja, o poder público recomenda que você fique em casa, o poder público faz isso, faz aquilo. Então, como é que você vai dizer? Não existe aquele caráter vinculativo que implicaria no não cumprimento em desobediência, aí você poderia aplicar
em Sim. 2008. Realmente, esse é um outro problema, né? Não. Aí você vai dizer, eu sou obrigado a cumprir qual norma, né? A norma federal, ou a norma estadual, ou a norma municipal. Que falta diálogo, né? Esse que é um outro grande problema. Falta diálogo. As pessoas não conversam. Eu sou mineiro, eu vejo lá os conflitos entre o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, com o governador do estado. Ou seja, é um alfinetando o outro o tempo todo. Aí você vê, em Belo Horizonte tem uma série de medidas restritivas. Aí você, Nova Lima, que está dentro de Belo Horizonte, outro dia estava vendo na televisão os bares funcionando, as pessoas, e todo. Então, como é que você faz? Como é que vai funcionar um negócio desse? Como é que há controle disso? Como é que você vai controlar a pandemia? Não tem como, né? É inviável. É complicado. Eu queria Uhum. agradecer imensamente. A live foi fantástica. Eu acho que todo mundo que está aqui presente concorda. Ah, E Rafael, foi um prazer. E agradeço a oportunidade de poder falar pode voltar. esclarecer, ou seja, até apresentar para as pessoas como é que o tribunal funciona, como é que o tribunal Uhum. tem feito, a forma que ele encontrou para agir, para resolver esses problemas todos, para tentar superar essa dificuldade toda aí. É isso. A gente trabalha como pode, a gente se reinventa, né? Então eu É, vejo o bem, judiciário. eu acho que coisas boas vão surgir, né? A gente vai até chegar num determinado momento, alguma coisa positiva vai vir disso aí tudo aí. Se a gente vai poder, talvez essa questão de próprio desenvolvimento, né, desses sistemas de reunião por videoconferência, tudo isso vai se aprimorar. Nós Uhum. vamos, quem sabe, dar valores às coisas mais importantes, né? Ou seja, vamos esquecer determinadas futilidades que tomam conta, né, do nosso dia a dia. A gente pode realmente começar a dar valor àquilo que importa. Exatamente. Eu acho que a gente vai sair daqui melhores, né? Quem conseguir Espero, aproveitar esse momento para evoluir, né? espero, Sairão espero. pessoas melhores e acho que a gente vai ter assim, novidades tecnológicas que vão auxiliar, tanto na justiça. Eu até brinco com meus alunos, eu falo assim, poxa, quando eu tinha que viajar a trabalho para fazer uma audiência, vocês ficavam sem aula. Agora a gente tem um ambiente virtual, pode ser que eu consiga levar a aula para o ambiente virtual quando eu estiver Assim, no trabalho. a gente Então, vai dar um jeito, né? Ou seja, as coisas vão melhorar. Ou seja, nós estamos discutindo, por exemplo, lá no CNJ, questão das audiências por videoconferência. Alguma coisa de boa vai sair disso tudo. Ou seja, você vai ter um aprimoramento tecnológico e as coisas a gente vai tentar andar para frente nesse negócio. provavelmente isso vai garantir mais acesso à justiça também, né? Se a gente conseguir usar isso de forma positiva. Positiva. Concordo com você. É isso que eu estou falando. Por exemplo, um advogado fazer uma sustentação, ele não precisa, muitas vezes, não vai precisar sair da cidade dele. Ter audiência com um desembargador, com um juiz, ele pode fazer uma audiência por Skype, por telefone, as coisas, essas modernidades vão ficar mais naturais para as pessoas, né? As pessoas vão se ambientar melhor com isso e, consequentemente, a justiça que ganha, né? Ou seja, uma maior efetivação da justiça. Pronto. Agradecendo mais uma vez, volte sempre. Muito, muito obrigada pelo esclarecimento. Acho que todo mundo aqui. Nada, foi um prazer. Tá bom? E para mim a decisão de hoje, Ah, tá bom. Depois eu pego. viu? Pode deixar. Tá Tá bom. certo. Beijo, Tchau, Sebastião. tchau. Tchau, tchau.